mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem da doença de Alzheimer. No Brasil, a partir de pesquisas e dados do IBGE, estima-se que 1.200.000 pessoas têm a doença. E mais, cerca de 100 mil novos casos surgem por ano. O que a sociedade precisa saber sobre este mal que modifica o comportamento e afeta a vida não só do paciente, mas também de familiares e pessoas que convivem com ela? É o que nós vamos descobrir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você ligado aqui no Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode e deve participar conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, e também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Nós estamos hoje com a professora Kátia Ploner, que é professora do curso de Psicologia aqui da Univale. Ela é mestre em Psicologia Social e da Personalidade, é especialista em Gerontologia e é presidente do Conselho Municipal do Idoso. Obrigada pela participação mais uma vez, Kátia. Eu que agradeço a oportunidade. Kátia, vamos começar mesmo tentando entender o termo Alzheimer já é algo que choca as pessoas. Acho que as pessoas têm um conceito muito negativo. Afinal, o que é o Alzheimer? O Alzheimer, ele recebeu esse nome porque foi o Alzheimer que descobriu a doença em 1905, né? Então, o Alzheimer, ele era um médico e ele descobriu que com o passar dos anos, e a pessoa que ele fez esse estudo, ela era mais nova, ela tinha 57 anos, no cérebro vão acontecendo modificações, conhecidas como placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares, e o cérebro também vai perdendo o volume. E isso gera alterações funcionais, cognitivas, alteração de personalidade, mas tudo começa, na verdade, com perda de memória. Aí as pessoas que hoje em dia a memória é um problema, né? Todo mundo tem. A perda de memória do Alzheimer é muito diferente da dificuldade de memória nossa do cotidiano. A gente esquece, mas muitas vezes quando você se depara com a situação, você, foi aqui então que eu coloquei aquele objeto, aquela chave. Você lembra do percurso que você fez. Quando a pessoa está com Alzheimer, ela perde a possibilidade de lembrar daquele evento, porque não houve a marca, né? Não registrou aquilo, ela não tem a capacidade de evocar aquela memória, né? Então, no Alzheimer, a pessoa esquece e ela não consegue mais lembrar. Então, a pessoa esqueceu, por exemplo, o arroz, né, cozinhando, ela volta e ela pergunta para a filha, você deixou o arroz cozinhando? Não, mãe, foi você que ligou. Não fui eu. Né? Então, ela esquece de ter feito aquele evento. Por isso é muito difícil quando os familiares estão diante de alguém que está com Alzheimer e ficam fazendo testagens, né? Quem que é esse aqui? Você lembra quem é esse? Esse aqui é teu amigo de infância. Quem que é? Como é que é o nome? Porque a pessoa realmente não consegue lembrar. Ela não faz por brincadeira, ela não faz, né? Ela não faz de propósito, porque algumas memórias ficam, outras não ficam, depende da área do cérebro que está sendo afetada, como começa, né? Porque é uma doença crônico-degenerativa. Então, onde o cérebro é mais afetado, ali você tem mais perda de função. Então, isso é importante entender, porque nem toda doença de Alzheimer acontece igual para todo mundo. Certo. Né? Em todos os casos, a gente vê, né, dificuldade de orientação espacial, dificuldade de orientação temporal com o avançar da doença, né? Dificuldade no aprendizado, a memória recente é a que mais sofre, né? A memória recente. A memória remota, as lembranças a respeito do passado, às vezes elas vão se tornando mais vivas, né? As pessoas lembram mais do passado do que do presente. Aí dizem assim, como que você disse que ela está com demência, problema da memória, se ela lembra das coisas que aconteceram lá na década de 60, de 70, né? Mas ela tem condições de lembrar por causa que o que aconteceu no passado vai sendo perdido depois do que a memória recente. Muito interessante a tua explicação. Acho que é bem educativa, porque muitas confusões eu acho que as pessoas fazem em torno disso, né, Lucas? Vou aproveitar para puxar outra parte aqui da questão. Tratamento existe ou até mesmo cura? Como é que está no momento? É somente tratamento? Já há uma possibilidade de cura? Como é que anda esse cenário?
Na verdade, não existe cura, né? Nesse momento. Existem muitos estudos e pesquisas sendo realizadas. Na verdade, a indústria farmacêutica tenta, né, uma cura e tentam vacinas, e mais nada que até agora pudesse ser utilizado em seres humanos, né? Então, eles fazem muitas experiências com ratos, depois com coelhos, e aí, às vezes, quando chegam até a fazer alguns estudos com voluntários, mas não se chegou ainda a um resultado efetivo. Então, não tem cura. O tratamento, inclusive, se fala sempre disso, né? Muito importante, tem o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. O tratamento farmacológico são 3 drogas, né? Que aí é o médico que é responsável, mas o Excelon, Domepazil, são 3 medicamentos que, conforme a época, conforme os sintomas que estão aparecendo, o médico pode fazer uso, né? O não farmacológico, que é o mais importante, é a atuação com familiares, com cuidadores, com atividades cognitivas, né? Com atividades sociais. Muitas pessoas isolam o idoso quando recebem a notícia de uma doença de Alzheimer. E, na verdade, a gente deveria fazer o contrário. Aquilo que a pessoa tem prazer, aquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela se sente bem, ela deve ser, sim, né, levada para os lugares onde ela frequentava enquanto ela se sente bem, né? Mas quando ela se sente constrangida ou sente que as pessoas estão olhando diferente, daí não também, né? Então, o que é importante é manter o bem-estar. Para o idoso estar bem, né, geralmente são pessoas com mais de 65, 70, 80 anos, a prevalência é maior ainda, mais de 30% das pessoas acima de 85 anos têm doença de Alzheimer, né? Quando a pessoa está bem, quando o cuidador está bem, de um modo geral, o doente também fica bem. Então, por isso, nós temos também esse grupo de apoio a cuidadores, né, que é para orientar os familiares, as pessoas que cuidam, as pessoas que ficam com esse idoso, a respeito de como lidar com ele, para que essa doença não seja um peso, não seja vista, como você falou no início do programa, como um mal, né? Gente, as doenças fazem parte. Eu costumo dizer assim, doença não é questão de merecimento. Eu não merecia isso. Ninguém merece. Ótimo. Não é questão de merecimento, não é questão de vontade. A pessoa que está com a doença, ela não está porque ela quer, ela não tinha essa vontade, ela não quer fazer você passar por isso, nem ela não quer passar por isso, né? Claro. Então, não existem hoje perspectivas de coisas que a gente possa fazer para não ter. Só se sabe que aquilo que é neuroprotetor funciona também para a doença de Alzheimer. Aquilo que a gente já conhece, atividade física moderada, né? 30 minutos de caminhada por dia, todos os dias, por exemplo, que é o que a Organização Mundial de Saúde prega. Alimentação saudável, rica em frutas, verduras, né? Vegetais, peixe. Então, aquilo que protege o cérebro te protege do Alzheimer, mas não se tem uma causa específica, única, e também não se sabe, portanto, o que poderia fazer para proteger. Né? Kátia, você falou sobre idade. Existe uma idade para começar, uma idade mais propícia para a doença começar a se manifestar? Quanto mais velha, se tem essa relação, né? Que não é uma doença relacionada à idade. Quanto maior a idade, maior a possibilidade a pessoa tem de vir a ter a doença de Alzheimer. Então, por exemplo, ali existe a demência precoce, que a gente chama, né? Que é antes dos 65 anos. Existe também, mas ela é muito baixa. O percentual de pessoas com demência abaixo de 65 é menos de 1%. De 65 até 70 fica perto de 2,5% a 5%, conforme a estatística. Depois dos 70, a cada 5 anos vai dobrando esse número, sendo que aos 85 se chega em torno de 30% das pessoas com demência. O que eu gosto de lembrar é assim, se acima de 80 tem 30% de pessoas que têm, tu tem 70% de pessoas que não têm. Ótimo. Então, nós precisamos sempre lembrar, as pessoas acham que está esquecendo porque está velho, está ficando caduco, né? E assim, gente, 70% das pessoas envelhecem bem, sem uma demência, né? A gente não pode desconsiderar a opinião do idoso, a opinião da pessoa que tem 90, 100 anos em função disso. Hoje o número de centenários tem aumentado muito, né?
Então, a gente temos pesquisas, principalmente na Europa, mostrando que é possível também manter a qualidade de vida, mesmo tendo mais de 60 anos. Fizeram pesquisas com pessoas entre 100 e 107 anos, mais de 600 pessoas, das 600 e poucas pesquisadas, 280 acharam que tinham estavam bem, tinham uma boa qualidade de vida, né? Então, envelhecer não é um problema tão grande assim quanto muitas vezes se passa para as pessoas mais jovens. E aí a gente tem outro problema, né? Estou falando demais, né? Não, tá ótimo. Informações preciosas. A gente tem outro problema que é assim, as pessoas que não se identificam com a velhice, que são as pessoas mais empoderadas, que têm uma atuação social, elas acabam não tendo uma atuação voltada para a área do idoso porque elas não se identificam com isso, né? Então, eu não sou velha, eu não sou da terceira idade. Então, a gente tem uma grande categoria de pessoas idosas que estão trabalhando, que estão atuando, que estão vivendo bem, que não são vistas como velhas, porque elas não se identificam como tal. E nós temos um grande número de pessoas, aí tem a outra concepção da velhice, que é da terceira idade, que está viajando, que está passeando, certo, que está bem. E tem o terceiro grupo, que então são das pessoas que têm alguma doença ou alguma dependência e que daí então precisam da sua família e da sociedade, né, do apoio social. De um modo geral, quando se fala de uma pessoa idosa, as outras não se identificam com esse grupo porque elas não se veem assim. E isso vai criando essa dicotomia na sociedade. Daí as pessoas vão dizer assim, aquele fulano ali está velho quando ele está doente e dependente. Aquele ali tem um espírito jovem, né? Na verdade, é uma carga enorme de preconceito. Exatamente, que vai permeando todo esse processo do envelhecer, né? E na nossa cultura aqui no Brasil nós temos mais dificuldade ainda, né? Padrão de beleza, etc. e tal. Então as pessoas vão querendo retardar o máximo possível a perspectiva do espelho, né? Do outro vê-lo na sua velhice, na sua idade. Muito interessante. Professora, eu vou aproveitar agora o ponto da família, até mesmo você sendo psicóloga, eu acho que é interessante. Qual o papel, nesse caso, da família quando se descobre que algum membro da família tem Alzheimer, quando realmente é diagnosticado? É fundamental. É fundamental, simplesmente, não tenho o que falar. Assim, hoje em dia, o idoso, pela Política Nacional do Idoso, é responsabilidade da família, né? Então, o SUS também tem essa política, a assistência social também tem essa política, então, a família que é responsável. A família precisa ter alguns cuidados, né? Então, na fase inicial, muitas vezes a gente tem idoso que mora sozinho ou que dirige, né, idosos super independentes e que é percebido que está trocando medicação, que começa a achar que roubaram alguma coisa, que esqueceu alguma coisa, que não sabe onde é que colocou o salário e começa a identificar, então é levado para avaliação e é percebido que realmente tem uma doença. Essa pessoa não tem mais condições de morar sozinha, ela precisa de um acompanhamento, então aparece a família aí. Outra coisa, essa pessoa, depois de um tempo, né, 1 ano, 2, ela não pode mais sair de casa sozinha. Ela precisa ou ter a ajuda de alguém por causa da desorientação espacial, né? A gente já sabe de pessoas que sempre andou pelo bairro até um dia que parou num ponto de ônibus, estava andando pelo bairro e o cobrador perguntou, o senhor não quer subir? Ele subiu, porque ele esqueceu, na verdade, qual é o objetivo dele, que é voltar para casa, né? Ele estava distraído. Então, andar sempre fazer uma medalhinha com identificação e telefone, ou se não colocar na roupa atrás, igual a gente coloca com criança, o nome da pessoa e o telefone. Então, sempre usar uma identificação para que seja possível retornar essa pessoa se ela insiste em andar sozinha. O que a gente pode fazer? Depois, na fase mais intermediária, quando começa, porque isso é mais no início, né? Quando começam as dependências, que é na fase mais intermediária, que a pessoa vai começando a ter dependência, ela não consegue mais encontrar a chave para sair de casa, ela começa a se perder na questão do almoço, acaba sendo um risco, né? O uso do fogo, principalmente. Então, quando ela começa a depender para cozinharem para ela, para fazer as coisas, precisa ter um familiar também. E depois, dali para frente, vai tendo a perda gradativa a gente chama de AVDs, né? Das atividades da vida diária, e ela vai precisar de ajuda ao longo do tempo para tomar banho, para se vestir.
É comum quando a pessoa está numa fase intermediária para fase, né, uma fase mais terciária, ela acaba vestindo uma roupa em cima da outra. Quando está quente, o dia está quente, ela põe casaco, porque assim, quando eles vão perdendo essa noção de temperatura e a noção do próprio corpo, né? Então, é comum acontecer isso. Muito importante todas essas informações. A gente está conversando com a psicóloga Kátia Ploner, professora aqui do curso de psicologia. A gente vai fazer um intervalinho, já voltamos a conversar sobre a doença de Alzheimer. Já estamos de volta hoje conversando sobre a doença de Alzheimer. A nossa convidada é a professora Kátia Ploner. Tudo bem, professora. Voltando ainda ao fato de família, quais os primeiros sintomas que a família pode notar, até por não ter o conhecimento, assim, o que ela pode notar se ela está com aquela dúvida de se o meu parente, se o meu tio, se o meu avô tem Alzheimer, o que eu posso fazer para perceber se realmente é Alzheimer? O que as famílias mais percebem, os primeiros sintomas, ele é bem engraçado. Tem um sintoma que ele é comum. Tem dois, eu acho. A gente trabalha já há 13 anos, né, ali. A gente trabalha desde 2004 também na avaliação neuropsicológica e a gente percebe, assim, perda de dinheiro inexplicável. É uma coisa que chama muita atenção, porque eu coloquei o dinheiro aqui e agora não estava mais. E a pessoa acha que guardou e não estava mais. Isso chama atenção, porque depois a família encontra e percebe que a pessoa tinha guardado em outro lugar. O que também acaba trazendo daí a própria pessoa para o consultório é a questão da pessoa ter se perdido. Eu sempre fui no médico, mas vai no médico a cada 6 meses, a cada ano, né? Eu sempre fui no médico, sempre peguei o ônibus e dessa vez eu me perdi, eu não sabia mais onde eu estava, né? Então, esse lapso de memória, assim, também chama a atenção das pessoas. A desorientação espacial, né? Que a gente chama. Para os familiares, o que vai ficando mais evidente é, às vezes, a mãe esquecer alguma coisa, ou o pai esquecer alguma coisa, e aí falar para outra pessoa da família, começa a dar uma certa confusão na família. Porque, assim, digamos, uma irmã deu um presente para a mãe, daí a mãe esqueceu, ganhou aquele presente. Aí depois pergunta para a mãe, e aí, onde é que está aquilo? Eu não sei, acho que a fulana pegou. Aí, mas espera aí, fulana, eu dei o presente para a mãe, né? Então, assim, são esquecimentos importantes que acabam levando a família a entender que alguma coisa está acontecendo. Ou senão você foi no médico, eventos importantes, né? Você foi no médico e aí o médico conversou contigo, etc e tal. Depois você chega em casa, você vai contar para a família. Hoje eu estava no médico, a fulana falou, não, eu não fui. Não, eu não vi a fulana. A gente estava andando na rua, encontrou a fulana. Não, eu não lembro. Sabe? Então, são situações assim que não são essas corriqueiras, essas do cotidiano, que levam a família a procurar um diagnóstico de um modo geral. Tá certo. Kátia, a gente estava falando sobre tratamentos e tudo mais. Agora, o Alzheimer pode levar a pessoa à morte, à doença sozinha? Sim. Ela leva, né? Porque, na verdade, como ela é uma doença neurodegenerativa, vai tendo o cérebro vai reduzindo o tamanho, né? Então, ela vai perdendo aos poucos funções, né? Então, as funções do dia a dia, ela vai perdendo, às vezes. A gente tem um tratamento da fonoaudiologia também, nos auxilia muitas vezes quando necessário, até dificuldade na deglutição, né? Por causa que a questão motora também vai passando por esse processo, né? Então, as pessoas podem vir ao óbito em função da demência, sim. Professor, às vezes as pessoas até se confundem com a questão de Alzheimer e de Parkinson. Ambas eu acho que são doenças degenerativas, né? Se eu não estiver enganado. Mas quais são as diferenças dessas doenças? As pessoas confundem porque as duas estão relacionadas ao envelhecimento, né? Mas, na verdade, nós temos, por exemplo, as demências, elas são muitas. Nós temos a demência de Alzheimer, que é a que tem maior prevalência e que também é a mais conhecida, porque existe a ABRAS, existem divulgações a respeito disso. Depois nós temos a demência vascular. Nós temos a demência relacionada ao uso de substâncias, como álcool, drogas. Nós temos a demência relacionada a HIV. Nós temos a demência relacionada à doença de Parkinson. Em torno de 20% das pessoas que têm a doença de Parkinson desenvolvem a demência relacionada ao Parkinson.
Então, por isso que as pessoas acabam confundindo, achando que são coisas parecidas. Ou senão as pessoas dizem assim, meu pai tinha a doença de Parkinson e agora ele está com demência de Alzheimer. Não é. É porque o Alzheimer, muitas vezes, se transformou em sinônimo de demência. Certo. Mas o Alzheimer é um dos tipos de demência. A doença de Parkinson, ela é uma doença relacionada às células negras do cérebro e ela está relacionada à questão motora, né? Então, são pessoas que têm tremores de repouso, elas têm outras dificuldades, vai ter dificuldade de deambulação, de caminhar, né? A caminhada do parkinsoniano, que a gente chama que ele vai caminhando bem devagarinho, né? Enfim, existe medicação para Parkinson, existem tratamentos para Parkinson, existe possibilidade de cirurgia para Parkinson, mas ela é uma doença neurodegenerativa, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes... Na verdade, o Parkinson ele vai precisar de muitas medicações fracionadas para ela ir fazendo... proporcionando qualidade de vida para o indivíduo, né? Mas... esse percentual de pessoas que acabam de Parkinson, que acabam desenvolvendo a demência, é que cria essa confusão entre a demência de Alzheimer e a demência de Parkinson. Kátia, queria agora chamar a atenção aqui do pessoal que está acompanhando o programa para esse grupo de estudos e apoio a familiares e cuidadores que você participa aqui na Univale, né? Conta um pouquinho do trabalho que é realizado aí. Olha, não é porque eu participo, mas é muito bom, é muito legal. Já assim. O máximo já. Nós temos uma reunião mensal, por causa que às vezes é muito difícil o familiar sair de casa e conseguir encontrar outra pessoa que assuma o cuidado, né, dessa pessoa que tem a doença de Alzheimer, para que ela venha para a reunião. Então, nós já fizemos só uma vez por mês em função disso. Mas faz muita diferença, todos os relatos que nós temos, as pessoas que vêm, que acompanham, porque ela vai entendendo, ela pode relatar o caso do seu familiar, né? E aí nós podemos situá-la dentro da questão do que é esperado para essa fase, né? Se uma fase mais inicial, uma fase mais moderada, quais são os cuidados possíveis para essa fase, como lidar com o idoso em relação a isso, e também sempre enfatizamos muito a questão do apoio emocional e também do autocuidado, né? Então, o cuidador que não se cuida, ele passa a ser um cuidador que não dá conta de exercer o cuidado. E o que seria o se cuidar? Para um cuidador, né? Então, o que nós temos assim de orientações pelo menos um dia na semana, tu precisa encontrar um outro familiar, que a maioria das pessoas são 4, 5 filhos, mas é só um que cuida. Então, é necessário que seja feito um rodízio entre os outros 4, pelo menos no domingo, pelo menos no sábado, essa pessoa continue tendo uma convivência social, possa ir na igreja, possa conversar com os amigos, possa sair com a sua família, né? Perfeito. Então, um dia na semana... É esperado, daí é o ideal, né? Que tenha 1 hora por dia para poder fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. É necessário que essa pessoa faça os seus exames, faça o acompanhamento médico, mas para isso ela sempre precisa ter o cuidador secundário. Então, nas reuniões, nós sempre lembramos da importância de não vir sempre o mesmo cuidador, de esse cuidador vir acompanhado de um irmão, de uma filha, de alguém mais, porque essa é outra realidade, né? Muitas vezes nós temos idosos cuidando de outros idosos. Nós temos cuidadores de 80 anos ali no GEAS, né? É a esposa que cuida do marido. Então, esses cuidadores, eles precisam cuidar da sua própria saúde e precisam ter o apoio da família para poder fazer isso. Então, nesse grupo, além de a gente fazer o apoio, a gente faz as orientações, né? De chamar a família. A gente, né, quando dá as orientações também, a professora Juliana Sandri que participa, o Dr. Biasi Quinol, as voluntárias também do Univida, que já estão nesse grupo desde o seu início, né, há 13 anos atrás, elas também dão orientações, a gente faz a conversa, e nesse sentido cada um tem o seu espaço para poder falar e para poder ouvir dos profissionais, o que poderia auxiliar na situação. Então, é uma troca muito interessante. Muito legal. E quem pode participar, Kátia? Nós solicitamos que as pessoas que venham já tenham um diagnóstico definido. Ou, se não tem, eu ouvi dizer que eu acho que a minha mãe tem Alzheimer. Eu quero ir no grupo. Pode vir, desde que tenha o compromisso de buscar o diagnóstico, porque por causa da questão do preconceito, né? Às vezes a pessoa não tem o Alzheimer e daí ela vai para o grupo, ela escuta as outras pessoas falando e ela
passa a pensar que pode ter mesmo e tratar a pessoa como se tivesse. E isso não pode acontecer, né? Então, o que é fundamental para participar do grupo é ter o diagnóstico. E aí, ou de Alzheimer ou de qualquer outra demência. Demência vascular, demência frontotemporal, outra demência também. E é aqui no campus Itajaí mesmo, né, Kátia? No campus de Itajaí, nós nos encontramos toda segunda, terça de cada mês. Então, o nosso próximo encontro será dia 12 de maio, depois, então, 9 de junho, 14 de julho. Legal. E às 15 horas começa o encontro, então às 14h30 a gente faz o acolhimento das pessoas novas, quem nunca chegou no grupo, para poder entender um pouquinho mais o caso. E o contato é o telefone 3341-7647, no período da tarde. Gente, a gente está indo para o final e eu sei que você gostaria de comentar sobre um evento que vai acontecer em breve, né? Tem a ver com a doença de Alzheimer? Na verdade, não. Ou sim, né? Se aparecer essa demanda. Nós teremos no dia 6 de maio a Conferência Municipal do Idoso de Itajaí, claro. né? Então, nessa conferência municipal é a oportunidade que os idosos têm de poder falar, de poder dizer aquilo que querem, de poder propor ações e atividades, porque a partir da conferência municipal vai para a estadual, da estadual vai para a nacional, para a redefinição das políticas. Então, esse é o espaço que nós temos para poder dizer o que nós queremos, para onde nós queremos que a política do idoso caminhe, né? Então, as pessoas perguntam assim, quem vai falar? Eu digo, vocês. Né? Então, são 4 eixos de participação, de gestão, de direitos humanos e também de financiamento, né? Como que nós vamos pensar no dinheiro que vai pagar isso, como gerenciar isso, a importância da participação social, o que nós queremos para ampliar essa participação e também essa questão dos direitos humanos, né? Onde vai ao ser, idoso. Kátia? Aqui no auditório, né, de farmácia, que é o bloco E1, no auditório mesmo, só procurar a farmácia da Univale, atrás da farmácia da Univale está o auditório aberto, é aberto ao público de pessoas de mais de 60 anos, das 13 às 18h30, dia 6, uma quarta-feira. Perfeito. Kátia, muitíssimo obrigada. Informações muito importantes aqui sobre Alzheimer, sobre a situação que quem der sorte vai chegar lá. Com certeza. Vamos envelhecer. E a gente agradece a sua participação mais uma vez aqui, né, Lucas? É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.